te abençoa. Dos altos céus, porque te amaste, ó minha alma, te comove, vivendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas do dia alegre da tua vida. Se isso tarda, espera ainda mais um pouquinho e virá. Ó minha alma, te comove, vivendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Por que te abates? Porque te abates, ó minha alma, e te comove, vivendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Quantos aguardam a vida do Senhor? Aplauda Ele nesta noite. Oh, aleluia. Oh, glória. Oh, que alegria estar na casa do Senhor. Nós iremos entoar mais um louvor da harpa, o 432. Consagrado ao Senhor. Quantos consagrou o dia de hoje ao Senhor? Quantos consagrou a tua vida ao Senhor? Eu já posso sentir a presença dEle aqui nesse lugar, desde o louvor da harpa. Aleluia. Vamos entoar do coro também. Aleluia. A minha alma. Oh, Espírito Santo de Deus. Minha alma ama Salvador. Minha alma lava Salvador.
Levanta nesta noite cantando: a minha alma lava Salvador. Louva Ele nesta noite. No teu sangue puro carmesim, é no teu sangue, Senhor, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aplaude Ele nessa noite. Aplauda Ele nesta noite, crendo que hoje será um culto diferente. Não porque está na direção do jovem, mas é porque você entrou por aquelas portas com desejo de agradecer a Ele, porque tu tem Ele como teu pastor. Oh, Espírito Santo, e quando você tem Ele como teu pastor, de nada você tem falta. Ainda que pareça que vai faltar, Ele entra com providência, porque Ele é a própria providência. Oh, Espírito Santo, eu te convido a fechar teus olhos nesta noite. Oh, Espírito Santo, aqui nós estamos, ó Pai. Oh, Espírito Santo, noite essa, Pai, de domingo. Ó Pai, que nós poderíamos, ó Pai, estar, Senhor, aproveitando as coisas dessa terra, Pai, mas nós escolhemos estar na Tua presença, porque nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso pastor, e quando o Senhor é o nosso pastor, a gente não tem falta de nada, porque Tu és o nosso tudo, Pai, nas nossas vidas. Oh, Espírito Santo, eu creio, Pai, que hoje será um culto diferente, ó Pai. Eu creio que vidas sairão daqui impactados pelo Teu poder, Pai. Eu creio que haverá, Senhor, salvação de almas nesse lugar. Oh, Espírito Santo, então eu te entrego, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos como sacrifício vivo e agradável, Pai. Oh, Espírito Santo, você vai declarar que Ele é nosso pastor. Oh, Espírito Santo de Deus, Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso mestre, Pai. Oh, Pai, ainda que o barco venha parecer que vai naufragar, Pai, Tu és o dono do barco, Tu estás na direção do barco, Pai. Ainda que a nossa fé venha a ser pequena, Pai. Oh, Pai, mas se tiver, Pai, do tamanho de um grão de mostarda, Pai, o Senhor. Oh, Espírito Santo, olha para dentro de nós, Pai. Oh, Espírito Santo, vamos adorar nesta noite. Declare que Ele é Teu pastor. Nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Declare que Ele é Teu pastor. Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Declare que Ele é pastor. Eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Declare que Ele é Teu pastor. Pastor, Ele é Teu mestre. Mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando eu estou. Ei, querido, quando você se sentir abatido, você lembre que o Senhor é Teu pastor. De nada eu tenho falta. E quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. Você vai declarar: Jeová, Jeová. De nada eu tenho falta. Espírito Santo. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom,
nosso Jeová. Oh, Espírito Santo. Diaconisa Paloma, interessante que Salmo 23 vai dizer que o Senhor, Ele é o meu pastor. Não é só o meu, não. Ele é o nosso pastor, Ele é teu pastor. E quando você sente que Ele é o teu pastor, você não tem falta de nada. Ainda que você se sente fraco, Ele é a tua força. Ainda que você venha de esmorecer, Ele te levanta, Ele pega pela tua mão. Você vai declarar nesta noite: quando estou abatido, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta. Oh, Espírito Santo, Nada eu tenho oh, Espírito falta. Só a igreja vai declarar que Ele é Jeová. Só a igreja vai declarar que Ele é Jeová. Ele é Jeová Jireh. Oh, Espírito Santo, vamos declarar nesta noite: Jeová. Jeová Jireh, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Aplauda Ele nesta noite. Quem pode sentir a presença dEle neste lugar? Quem pode sentir a presença dEle neste lugar? Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, para te entregar o nosso amanhã, Pai. Sabemos que o nosso amanhã te pertence, Senhor. Oh, Espírito Santo, mas eu nunca, Pai, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a nossa descendência passar fome, Pai. Porventura o Senhor falou e não cumpriu, Pai. Tu és o Deus que promete e cumpre. Tu és o Deus que fala que faz e faz. Tu és o Deus da perda, Tu és o Deus do ganho. Anás, Turiquinas. Eu te convido a adorar nessa noite. Vamos adorar de todo o nosso coração. Oh, Espírito Santo. Oh, Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que lhe crer. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Ei, querido, para de olhar com teus olhos naturais. Começa a enxergar as coisas com teus olhos espirituais. Porque por vista você não vai viver, mas por fé você vai viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus.
vem de Deus, de Deus. Preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Eu sempre tenho uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. Eu não vejo com os meus olhos naturais. A minha fé vai me dar forças pra enxergar além, além. Eu vou descansar. Hoje já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus eu vou descansar. Hoje já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. A última resposta vem de Deus. De Deus. Descansar. Pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. Oh Espírito, A oh última Espírito Santo, resposta oh vem Espírito de Santo, oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. Ei, querido, Salmo 30 vai dizer no teu verso 5: o choro pode até durar uma noite. Não significa que o choro vai durar uma noite. Ele pode até durar uma noite, mas pelo amanhã tem alegria. Pelo amanhã tem resposta para a tua vida. É pela manhã que a vitória vem. É pela manhã que a cura vem. Oh Espírito Santo. E você vai declarar nesta noite. Você vai declarar nesta noite: eu vou descansar. Hoje já entreguei meu Eu quero só a igreja louvando. Se isso é uma verdade que há dentro de você, a última palavra vem dele, a última resposta vem dele. Não vem do homem, não vem da mulher. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. De Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Aplauda ele bem forte nesta noite. E seja renovado nesta noite em nome do Senhor Jesus. E o Ministério de Louvor agradece a rica oportunidade. Oh Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem se encontra feliz aqui com o Pai, dá um glória bem forte. Glória a Deus, aleluia. Peço que os irmãos abram a Bíblia no livro de Romanos, na carta de Romanos. Aleluia. Romanos 8, versículo 31 em diante. Enquanto os irmãos procuram comunicação, coloca aqui para mim um anúncio, por favor. Aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos. Mas temos aqui umas regrinhas que é proibido mexer no celular. Se quiser filmar, tirar foto do culto, dar oportunidade, fique à vontade.
Só não pode mexer, mandar mensagem, joguinho, não pode, é proibido. Proibido conversar, não transitar na igreja, proibido comer no templo, proibido mascar chiclete. Todos cientes? Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 31 vai dizer assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. É Deus quem nos justifica. Quem é que nos condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque é aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem os presentes, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, porque Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No versículo 37 vai dizer: mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Mas é vencedores em quem? Em Cristo Jesus. E nós temos que nos alegrar todos os dias, porque se nós somos filhos dele, foi porque ele nos escolheu. Se estamos aqui hoje, foi porque ele nos escolheu. Então não importa a situação qual você tem passado, ou a situação que ainda você vai passar, só lembre que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Curva a sua cabeça, soberano Deus. Mais uma vez, Senhor, em tua presença, eu glorifico o teu santo nome. Deus, eu reconheço a tua soberania, a tua grandeza, meu Pai. E entrego, meu Pai, este culto mais uma vez em tuas mãos. Pai, nesta oração eu peço mais uma vez, toma o primeiro lugar deste culto. Passeio no meio de nós. Derrama a tua presença sobre as nossas vidas. Derrama a tua graça, o teu poder, Senhor, sobre cada um que adentrou por essas portas. Pai, hoje o culto é na direção dos jovens, mas é culto da família no altar. Toma cada família representada nesta noite. Meu Pai, que o teu povo vá subir nesse altar para consagrar, Senhor, a tua família. Que o Senhor possa ir de encontro a todos que estão lá fora, que estão perdidos, Senhor. Resgata, meu Pai, um por um. Faça a tua vontade no meio de nós. Senhor, que os seus ouvidos estejam inclinados, meu Pai, para receber cada oração, Senhor, cada súplica nesta noite. Pai, toma a oportunidade, toma os louvores, toma a palavra, meu Pai, e que nós possamos sair daqui hoje saciados pela tua palavra, pela tua presença. Fica, Senhor, no meio de nós. Fique à vontade para operar o teu milagre e o teu querer, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar? Vou estar iniciando a oportunidade hoje com uma jovem. Eu avisei ela lá atrás, mas acho que ela não levou muito a sério. Vem, Yoná, com a oportunidade. Tudo pelo Espírito, não é? Amém? Logo após, o nosso adolescente Júlio também já se prepara. Amém? E vamos dando glória ao decorrer do culto. Chame a atenção do Senhor nesta noite. Cumprimento a irmã da igreja, capaz do Senhor. Deixa eu falar. Vou cantar um louvor aqui que Deus me deu. Me ajuda aí a comunicação, porque eu não sei muita letra direito, não. E Deus me deu, eu vou cantar.
vou cantar um louvor aqui, gente, que Deus me deu. Se vocês souberem cantar, me ajuda. Vou. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e da onde você chegou. Lembra de todo o livramento que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Levanta, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vem, adolescente Júlio, logo após o nosso irmão Gilmar com uma oportunidade. Amém? Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Bom, Deus vinha palestrando essa palavra comigo há um bom tempo e se encontra em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. Leremos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pereceu bem aos seus olhos fazer. E eu lendo, confesso que no momento não me veio nada na cabeça, eu pedi em direção ao Espírito Santo,
ele começou a palestrar comigo, falando que muitas das vezes, nos dias de hoje, a gente sempre quer pedir uma coisa a Deus, sendo que a gente pede quer continuar em cima, não quer descer para receber o que Ele quer nos dar. E o que o Espírito Santo me fez lembrar com isso? Lá em Marcos 17, a parábola do jovem rico, que vai dizer que Jesus estava passando e um jovem rico se jogou ali diante do pé dele e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão a Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o Espírito Santo começou a palestrar comigo, falando, se Jesus está ali falando para a gente, vende, vai, porque Deus vai te dar um tesouro no céu. Por que a gente está esperando? Porque a gente sabe que se Jesus prometeu, não há quem vai impedir. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Coisa linda. Ver Júlia assim, né, com a autoridade, né, Paulo César, falando, né? Entrou aqui quietinho, na dele. Nem abriu a boca e agora sendo usado por Deus. Que Deus continue te abençoando. Vem, irmão Gilmar, com a oportunidade. Os jovens hoje não irá louvar por virtude da festividade. Então, hoje os jovens vão poupar a voz, né, para deixar para o final de semana, sexta, sábado e domingo, a nossa festividade. Logo após o nosso irmão Gilmar, eu vou estar chamando também nosso diácono Vanilson com uma oportunidade. A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. O louvor já fala tudo. Descansa, quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você não dorme. E há muito tempo aqui foi pregado pela pastora. Eu não esqueço das pregações que eu escuto aqui na igreja. Eu vou peneirando. E a pastora falou sobre raiz. E quando chega o tempo da gente mostrar onde a nossa raiz está firmada, a gente vacila. A gente mostra que ela está que nem o castelo que foi construído na areia. Deixa desabar. É a hora que a sua bênção está chegando e você não percebe, sabe por quê? Porque o inimigo das suas almas, da minha também, mas eu vigio, está querendo roubar o que você tem para receber e você permite. Você dá ouvido a quem não tem que dar. Você quer seguir a quem não deve seguir. Eu tenho uma palavra aqui para dar, para não ficar só nas minhas, mas eu estou falando isso sobre a consagração de sábado. Foi uma resposta para mim. Sabe por quê? Porque eu estou vendo aonde eu estou plantando a minha raiz. Através do testemunho da missionária do pastor Edilson, eu analisei e falei com a minha esposa: você está vendo da onde que está vindo a raiz da igreja que a gente está seguindo? Você está vendo os frutos? A missionária veio lembrar do pai dele. Quem era o pai dele? O que ele fazia, que até hoje ela sente falta desse pastor. E se o pai era, o filho também é. Porque eu até hoje não tenho nada a que falar sobre a conduta dele. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar para você aqui Romanos 14, versículo 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará o quê? De quem?
é vocês que vão dar conta de vocês mesmos. Não vai ser o pastor, não vai ser quem você quer seguir, não vai ser quem você ouve, não vai ser quem você está olhando aqui no altar. É você mesmo. Cada um vai dar conta de si. Então você tem que passar que aqui não tem mais criança, pessoal. Aqui é todo mundo adulto, maduro. Tenha consciência. Começa a meditar o que vocês querem, o que você quer seguir. Porque Deus está com as portas abertas. Quando o pastor dobra o joelho dele aqui na quinta-feira, é porque às vezes você fica de olho fechado. Mas se você vê da forma aqui, eu não estou exaltando ele não. Longe de mim. Mas a oração, a fé, a disposição que ele clama é para abençoar. E essa igreja aqui está sendo renovada. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita, mas ela está sendo renovada. Em nome do Senhor Jesus, assim eu agradeço a minha oportunidade. O Senhor está na casa. E como diz a palavra, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito... É isso aí. Aleluia. Vem, Diácono Vanilson, com a oportunidade. Amém. Paz do Senhor, igreja. Queria pedir para vocês abrirem a Bíblia, Salmo 127, no verso 1. Esse culto tem sido de gratidão para mim, motivo muito especial. Hoje, dia 24, eu e minha esposa, a gente completamos 12 anos de casada. E sempre em datas assim, é motivo de nós refletirmos sobre nossa vida, sobre nossa caminhada. E hoje eu estava refletindo sobre... Deus me deu esse salmo que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia um sentinela. E desde o início do nosso matrimônio, a gente tem cometido erros e acertos. E eu lembro que a gente já fez vários planos, já tomamos atitudes certas e erradas como marido e mulher, como pai. Estamos sempre em trabalho, em tratamento, se ajustando um com o outro. Mas hoje eu estava refletindo e é mais um testemunho para edificar a fé de vocês, que algo que a gente nunca cogitou em nosso casamento foi tirar a presença de Deus de nossa vida. Nesses 12 anos, eu tenho orgulho de dizer isso, que a gente nunca desviou e nunca pensou, nem nos momentos difíceis, quando só tinha arroz e ovo, nem nos momentos que só tinha picanha, a gente nunca cogitou em sair da presença de Deus. Passamos por momentos difíceis em igrejas, no nosso matrimônio, no nosso dia a dia, financeiramente, mas é algo que a gente nunca pode cogitar, sair da presença de Deus. E diz, a parte B do versículo diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não tiver nos seus planos, em vão vai ser os seus planos. Se o Senhor não tiver na sua profissão, no seu ministério, vai dar tudo errado. Pode ser o plano perfeito, o da direita fez, deu certo, da esquerda fez, deu certo, mas se o Senhor não for o centro na sua vida, não vai dar certo. Então, que o Senhor hoje possa ser o centro da sua vida, da sua família, da sua casa, independente da sua situação hoje. Pode ser a melhor fase da sua vida ou a pior. Que Jesus possa ser o centro da sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade. Aleluia. Prioridade. A gente sabe que quando a gente prioriza a Deus na nossa vida, por mais que o momento possa estar ruim, a gente, quando prioriza a Deus, a gente vê o agir dele em todo momento na nossa vida, mesmo sem entender, né? A gente consegue entender e compreender que ele está ali cuidando da gente da maneira dele, mesmo a gente não querendo aceitar, ele sabe de todas as coisas, e é isso que a gente tem que botar na nossa mente. A gente não tem que entender, a gente tem que aceitar, sempre colocando Deus à frente de tudo, que vai tudo dar certo. Mais um jovem com a oportunidade. Vem, Breno, com uma oportunidade. E logo após, eu queria um louvor com meu digníssimo e amado esposo. Já prepara aí um louvor. Breno, terminando a oportunidade dele, já vem já. Só da igreja capaz do Senhor, amém? Deixar uma palavra para a igreja
que se encontra em Atos, no Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O Atos 12, né, é a passagem onde Pedro vai preso, o sacerdote começa a perseguir a igreja, o Pedro vai preso e muitas pessoas pregam aqui sobre o anjo livrou Pedro, o anjo fez o livramento de Pedro, mas poucas pessoas não se atentam à parte B, que está ali, ó. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orou, a igreja buscou, a igreja clamou. O anjo não foi na igreja e depois foi pegar o Pedro. A igreja clamou, a igreja orou e depois o anjo foi lá na prisão e levou o Pedro. Se a igreja entender isso aqui, ó, orar, a bênção de muitos vai ser alcançada e assim agradeço a minha oportunidade. É oração. Vem, diácono Luan. Peguei de surpresa, tá? Porque a volta do Espírito vai ser assim, né? Não, né? Sou amado da igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Tive muita felicidade de estar na presença do Senhor, né? Sou grato. Fui pego de surpresa, mas graças a Deus, surpresas sempre aparecem na nossa vida, né? A gente tem que sempre estar preparado para as surpresas que vêm, né? Mas preciso aprender, e esse louvor fala que precisamos aprender mais de Deus. E isso na minha vida, eu comecei no evangelho também muito novo, aos 16 anos de idade, me desviei. Mas sempre quando eu passava por alguma igreja, ou alguém vinha assim e falava, cara, tu é diferente, cara, por que tu tá nessa? Por que você está seguindo um caminho que Deus não escolheu para você? E você insiste e andar em caminhos errados, onde Deus tem um projeto para você que é grande, que é um projeto que você não entende hoje, mas vai entender lá na frente. E aí a minha volta foi na dor, porque muitas vezes a gente prefere vir na dor do que vir no amor, né? E Deus tem falado com pessoas aqui que entraram por essas portas. Permaneça firme, porque Ele tem propósitos na sua vida, e quando alcança a sua vida, alcança a vida do teu vizinho, alcança aquele familiar que você talvez já nem pensa mais nele, e Deus está falando, só basta você dar o primeiro passo, porque tudo está na mão dele. Amém? Vou louvar, peço à igreja que me ajude. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida. Se uma porta se fecha, outras portas se abrem. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Ele cuida de mim. Louve.
cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cuida de mim. Na sombra das suas águas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Na sombra das suas águas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Deus cuida. Deus cuida de mim. Segura essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus cuida. Aleluia. Deus cuida. Vira para o seu irmão que está do seu lado e diz: Deus cuida. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Chegou o momento de sermos alimentados pela palavra. Eu estou chamando aqui o nosso presbítero Ró e a sua esposa Diaconisa Raniele para estar fazendo uma oração pela vida dele. Amém, igreja? Estenda as mãos para cá. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido e amado, diante do seu altar queremos te agradecer, Senhor, por todos os benefícios que tem feito em nossas vidas. Venha o Senhor entregar a vida do seu servo Juan em suas mãos, Senhor. Que o Senhor possa guardar a mente e o coração dele, Pai. Que ele venha falar somente aquilo que o Senhor ministrou ao coração dele, Senhor. Que a sua palavra, Senhor, possa vir de confronto aos nossos corações, Senhor. Que venhamos estar com os nossos ouvidos, a nossa mente sensível, Senhor, para receber tudo aquilo que o Senhor palestrou sobre a vida do seu filho. Muito obrigado, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu amor, pelo seu carinho sobre as nossas vidas. Que diante do seu altar, Pai, o seu filho venha diminuir, o Senhor cresça sobre a vida dele. Usa, Senhor, o seu servo com autoridade e sabedoria do céu, Pai. Louvamos e bendizemos o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a todos com a paz do Senhor. Amém. Jesus é maravilhoso. Abra a sua Bíblia comigo. Na carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Peço que, por gentileza, fiquem de pé, para que possamos ter reverência à palavra de Deus. Precisamos ter reverência. Gostei muito que o pastor Edilson falou lá atrás sobre a bandeira do Brasil. Também sou patriota. Muito respeito
pela bandeira do Brasil. Estava falando sobre os valores que têm se perdido em relação à bandeira nacional do Brasil. E que, infelizmente, o que nós temos visto é que em muitos lugares a palavra também tem se perdido o seu valor. Essa é uma realidade. Então, como reverência, assim como eu lembro que lá no quartel a gente chegava, estava todo mundo assim, pátio enorme. Aí o comandante chegava na viatura, quem estava passando de viatura, de moto, parava, tomava posição de sentido para reverenciar o comandante. E a palavra de Deus precisa ser da mesma maneira, e ainda com mais reverência ainda. Porque é uma palavra viva e que nos traz esperança. É uma palavra que nos ajudará a alcançar a nossa salvação. É uma palavra que nos ajudará a ter alegria, mas uma alegria e uma paz eterna, não momentânea. Amém? Então, como hoje o culto é na direção dos jovens, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração que fala sobre um jovem de uma responsabilidade enorme, Timóteo. E para que vocês possam sentar, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, iremos ler até o 4 e logo após passaremos para o capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte de Cristo, Jesus, nosso Senhor. Versículo 3, como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se detenha fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação a Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora. Capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeite, senão recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, crido com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e develhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo nos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nela, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Podemos assentar? Culto na direção dos jovens, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e palestrou bastante nesse período, porque por trás de um jovem obediente, de um jovem corajoso, de um jovem temente a Deus, de um jovem
que dava bom testemunho, havia um adulto também experiente, um adulto que buscou orientar, um adulto que buscou ajudá-lo na caminhada. Quem é esse adulto? Apóstolo Paulo, aquele a quem escreveu a carta de 1 Timóteo e de 2 Timóteo, para orientá-lo a respeito de como ele precisaria conduzir a igreja de Cristo na face da terra. Vou fazer um resumo bem rápido. Apóstolo Paulo, como muitos conhecemos, era perseguidor da igreja de Cristo. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, diz que o apóstolo Paulo, ele respirava morte, ele sentia o desejo, ele sentia a vontade de perseguir os cristãos, de perseguir aqueles que falavam e davam testemunho da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele toma uma atitude e pede uma carta, e essa carta ele recebe a autorização para que ele pudesse ir até Damasco. Para quê? Para que lá em Damasco ele pudesse perseguir os cristãos que estavam naquela localidade, falando e dando testemunho de Cristo Jesus, matá-los, prendê-los. E ao ter essa autorização, o apóstolo Paulo ele se dirige, e no caminho, vou ser bem rápido aqui, porque muitos conhecem a passagem, no caminho, Jesus aparece ao apóstolo Paulo. Naquele momento, o apóstolo ele tem um encontro com Jesus, e ele perde a sua visão. Homens levam ele até Damasco, e ele é hospedado na casa de Judas. E por ali ele já passa por um processo. Ali nós já conseguimos entender o que é um verdadeiro encontro com Jesus. Por quê? Jesus ele aparece a Ananias e fala: Ananias, vai até a rua direita, na casa do irmão chamado Judas, que lá está um homem, que para mim é um vaso escolhido. Ananias, ele sabia que era o apóstolo Paulo. Ele conhecia o apóstolo Paulo. Por um dado momento, ele temeu, ele pensou em retroceder, em ir, até porque ele sentiu receio do que talvez o apóstolo Paulo ele poderia fazer, mas ainda assim ele foi e cumpriu aquilo que Jesus havia determinado para ele. Foi até a casa de Judas, impôs as mãos sobre o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo ele voltou a ter a visão dele. Se nós formos analisar o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver como é verdadeiramente ter um encontro com Jesus. Após ele ter a visão dele de volta, o apóstolo Paulo ele buscou o quê? Meditar nas Escrituras, meditar na palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus. Enquanto ele se alimentava, ele também alimentava outras pessoas, porque a gente vai ver na palavra que ele começou a pregar a palavra em Damasco. Um homem que, um tempo, estava pensando em perseguir os cristãos que estavam dando testemunho. Quando a gente vai ver em Damasco, ele está dando testemunho de Jesus Cristo e pregando a palavra de Cristo Jesus. Isso é uma verdadeira transformação pela palavra de Deus, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. E ali, aqueles judeus que ouviam a palavra, eles sabiam que o apóstolo Paulo ele iria lá em Damasco para perseguir os cristãos que estavam naquela localidade, e eles ficavam com dúvida, conturbados. Ele não iria perseguir, agora ele está pregando e tudo mais. Formaram um conselho para tentar matar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo soube disso. Alguns irmãos que estavam junto com ele naquela época buscaram o quê? Armar uma situação para tirar ele da cidade. E assim aconteceu. Tiraram o apóstolo Paulo da cidade. A Bíblia não dá muitos detalhes para onde supostamente ele teria ido. Mas após ele voltar para a cidade, se não me engano, Ananias, ele foi encontrar novamente ele e partiram para Jerusalém. Isso é para que possamos entender quem realmente está instruindo Timóteo. Apóstolo Paulo, o homem que não tinha o medo da morte, o homem que não temia a morte, mas sim ele tinha um propósito no seu coração que era de cumprir com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, nós vamos analisar no texto, ele começa a fazer diversas viagens missionárias, e uma dessas viagens missionárias, ele chega em Listra, em Derbe, no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, onde foi a sua primeira viagem naquela cidade. O apóstolo Paulo, ele prega, e muitas pessoas são alcançadas naquele lugar. Inclusive,
a avó e a mãe de Timóteo. O apóstolo Paulo pega a palavra naquela cidade e, assim como aconteceu em Damasco, pessoas procuravam matar ele e automaticamente ele se ausentou daquela cidade. E a palavra, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele volta novamente para Listra e Derbe. Mas agora ele volta com um propósito diferente, que era de quê? De convocar Timóteo para uma grande missão. A palavra de Deus, nós vamos ler, abre a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e diz assim: E chegou a Derbe, e Listra, eis que estava ali um certo discípulo, versículo 1, um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego. Olha o versículo 12 que é o que diz: do qual dava um bom testemunho aos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Ou seja, Timóteo, ele foi convocar não simplesmente um jovem, mas um jovem que tinha caráter. Um jovem que recebeu as orientações, os ensinamentos da sua avó, da sua mãe e buscou segui-lo. O apóstolo Paulo ele foi chamar um jovem que foi escolhido por Deus para uma missão que seria árdua, uma missão que custaria a sua vida. Hoje o que nós temos visto são pessoas se acovardando em relação ao evangelho. Nós estamos passando tempos difíceis onde as pessoas preferem levantar o tapete, jogar a mentira para debaixo do tapete, do que confrontar a mentira com a verdade. Pessoas que têm medo, receio de falar a verdade, porque sabe que vai incomodar algumas pessoas. Não são pessoas normais, são pessoas que não querem e não aceitam viver a verdade, mas sim viver uma vida de mentira. Então Paulo, ele não estava chamando um simples jovem, mas um jovem que estava pronto para executar uma missão que seria árdua e que talvez custaria a sua vida. E assim, Timóteo ele sai em missão com o apóstolo Paulo. Ao longo do Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, nós vamos ver que em diversos momentos Timóteo esteve com Paulo, principalmente quando Paulo ele ia a algumas regiões, inclusive quando Paulo escreveu a carta de Tessalonicense, Timóteo estava com ele. Também na terceira viagem de Paulo, Timóteo, enviado de Éfeso para Macedônia e Acaia, Timóteo também estava com Paulo, e entre outras cartas que Paulo escreveu e que Timóteo estava junto com ele. Ou seja, Timóteo, junto com Paulo, estava adquirindo uma experiência para executar essa responsabilidade. E em 1 Timóteo, nós vamos ver o apóstolo Paulo, ele, no versículo 1 e versículo 2, ele se apresentando a Timóteo e tendo Timóteo como uma referência para ele, um filho amado, uma forma carinhosa de chamar Timóteo. E no versículo 3, ele automaticamente já alerta Timóteo. Alerta Timóteo para o quê? Para ensinamentos que estavam sendo ensinados na igreja de Éfeso. Que ensinamentos seriam esses? Eu anotei aqui, no caso fábula. O que seria a palavra fábula? A palavra fábula tem origem no termo grego mutis, em português mito, que deu origem à palavra mitologia. Isto é, conto que parece verdade, mas são profanos, pois apesar de bonitos e bem articulados, são ensinamentos contraditórios à palavra de Deus. Uma igreja que estava em crescimento, uma igreja que estava se reestruturando, mas que homens teriam se infiltrado dentro daquela igreja para trazer, ao invés de uma edificação para aquelas pessoas, sobre o testemunho de Cristo Jesus, o porquê que Cristo Jesus veio à terra, passou por todo um processo e morreu por remissão dos nossos pecados, aqueles homens estavam indo contra a palavra de Deus. Como assim indo contra? Eles estavam
nesse caso aqui, ensinando a Torá contraditoriamente as leis de Moisés, os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles distorceram a palavra de Deus e buscaram montar história para contar para aquelas pessoas. E o apóstolo Paulo, ele alerta a Timóteo para essa questão, porque ele precisava se atentar para esses ensinamentos que esses homens que estavam infiltrados dentro da igreja, estavam ensinando para aquelas pessoas. E nós vamos observar que no capítulo 1 inteiro, o apóstolo Paulo vem dando orientação e também vem exaltando a Deus pelo que Deus fez na vida dele. No capítulo 2, é até mesmo a passagem a qual o pastor tem ministrado esta terça-feira aqui, ele vem orientando a Timóteo a orientar e a chamar a atenção daqueles homens que estavam lá para a prática da oração, que eles precisavam estar orando continuamente pela igreja, pelas autoridades que estavam naquela localidade, para que eles pudessem viver em paz. A palavra de Deus diz que devemos orar sem cessar. E o apóstolo Paulo entendia que a prática da oração era necessária, era algo que precisava ser prioritário para aquela igreja, até mesmo para o fortalecimento. No capítulo 3, o apóstolo Paulo ele orienta a Timóteo a fazer o quê? Separa com você homens e mulheres para o diaconato e para o presbitério, para ser bispo. Mas homens e mulheres que tinham caráter, homens e mulheres que amavam a verdade, homens e mulheres que não aceitavam a mentira, homens e mulheres que buscavam ser tementes a Deus. O apóstolo Paulo orienta ele muito bem, e eu vejo que essa carta, essas 2 cartas de Paulo a Timóteo, se as igrejas no tempo atuais levassem à risca essas orientações dentro das igrejas, nós não estaríamos passando o que nós temos passado hoje em dia. Os problemas que nós temos passado dentro das igrejas, aonde os líderes evangélicos, ao invés de pregar a verdade, ao invés de pegar a palavra na íntegra, buscam falar em fábulas, ou seja, no ditado popular, conto da carochinha. Pegam versículos isolados e contam história para as pessoas, para massagear o ego da pessoa. Mas aí a gente vai entender com isso a gente vai entender que há muitas pessoas dentro das igrejas doentes, enfermas, com diversos problemas dentro de casa e que não conseguem entender o porquê que isso tudo está acontecendo na sua vida. Pessoas que estão no caminho, mas ainda estão perdidas, não estão no verdadeiro caminho, porque o verdadeiro caminho é quem? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós estamos no verdadeiro caminho, que é Jesus, pautado na palavra, nós não andamos perdidos. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro do caminho, estão andando no caminho, mas estão perdidos. Assim como aqueles 2 servos na ida de Emaús, no caminho de Emaús, assim como aqueles 2 servos que receberam a orientação de ficar onde? Em Jerusalém, e decidiram fazer o quê? Sair. Estavam perdidos, não estavam entendendo o que realmente estava acontecendo. Então Paulo ele orienta Timóteo a separar esses homens. E no versículo 9 diz assim, no capítulo 3, no caso, versículo 8: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a algum vinho, não cobiçosos, de torpe ganância, guardando o ministério da fé e uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, para depois servirem e se forem irrepreensíveis. Ou seja, o apóstolo Paulo orienta Timóteo a orientar, no caso o apóstolo Paulo orienta Timóteo a passar por um processo de seleção com aqueles homens, porque eles precisavam ser aprovados para saber se verdadeiramente eles estavam aptos para cumprir com a verdade, para se indispor com muitas pessoas, porque quando nós falamos a verdade, nós nos indispomos. O problema é que muitas pessoas querem criar amizades
Mas uma amizade verdadeira, ela fala a verdade. Se você estiver no erro, uma pessoa que é seu amigo, você está errado. Isso não é dessa forma, você precisa ir por aqui. Você está indo pelo caminho errado. Esse caminho, ele vai te levar à morte. O problema é que muitas pessoas querem criar uma falsa amizade. Uma falsa amizade que fala uma meia verdade. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta a Timóteo a separar esses homens, porque a guerra ela já estava travada. E eles precisavam combater, porque vidas estavam sendo enganadas dentro daquela igreja por ensinamentos de doutrinas de demônios. Doutrina de demônio, no capítulo 4, foi até a palavra que a missionária citou aqui na consagração no dia de ontem. No versículo 2, automaticamente a gente já vê a resposta, que são mentiras, são pessoas que vivem uma vida de hipocrisias. E quem eram esses homens? No versículo 20 do capítulo 1 nos diz quem eram esses homens. Entre esses foram Hermeneu e Alexandre, ao qual entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. A Bíblia ela não relata tantas coisas sobre esses dois homens, que ainda tem mais um ainda que é citado na segunda carta de Timóteo, que é... Vem a memória, esqueci o nome dele. Não anotei aqui também. Mas o apóstolo Paulo, ele orienta Timóteo a tomar cuidado com esses homens, que esses homens já tinham se declarado inimigos do evangelho, inimigo do próprio apóstolo Paulo. Então ele orienta Timóteo a tomar cuidado com esses homens, porque esses homens estavam ensinando doutrinas de demônio dentro daquela igreja. A palavra de Deus no capítulo 4, ela vai nos dizer que claramente, o Espírito claramente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Ao longo do mês eu estudando essa palavra, o Espírito Santo veio falando muito ao meu coração da questão de que nós não devemos criar expectativa no homem, mas sim em Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O homem, ele pode nos decepcionar. Quando nós criamos expectativa no homem, e o homem, ele nos decepciona, nós acabamos fazendo o quê? Abandonando a fé. Aquele que era para a gente depositar a nossa fé, aquele que era para a gente estar firmando a nossa fé, assim como o Gilmar falou, está enraizando a nossa raiz, que é Jesus Cristo. Muitas vezes nós acabamos não fazendo dessa forma. Nós criamos expectativas no homem. E o homem, ele acaba fazendo o quê? Nos decepcionando. Aí a tristeza, ela vem. Aí Satanás já não gosta disso, né? Usa dessa situação para nos entristecer mais ainda e nos afundar mais ainda. Mas o Senhor, ele nos chama nesta noite a nos fortalecer a nossa fé nele, em Cristo Jesus, aquele que pagou o preço na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O pastor Edilson, na semana passada, ele falou algo muito interessante lá atrás, que é, a cada dia que passa, o sistema, que é o mundo, ele está cada vez mais comprimindo a igreja, oprimindo a igreja. Só não vê isso quem não quer. Essa é uma realidade. E ao invés de nós nos fortalecermos para que possamos guardar a nossa fé e não nos tornarmos uma dessas pessoas, que aqui diz algumas pessoas, ou melhor dizendo, muitas pessoas no caso, querendo dizer aqui, apostatando da fé. E ao invés de nós nos fortalecermos para que possamos guardar a nossa fé até a vinda de Jesus Cristo, não. Nós estamos deixando esse sistema nos oprimir e muitas vezes trazendo ele para dentro da igreja. Mas o Senhor, ele nos chama a um fortalecimento nesta noite espiritual, a alicerçarmos a nossa fé em Cristo Jesus, assim como o apóstolo Paulo, ele orientava Timóteo a orientar aquela igreja. Essa orientação é para as nossas vidas nesta noite. Um jovem apóstolo Paulo, um jovem Timóteo, jovem que dava testemunho de vida, jovem corajoso, nós precisamos ser como esse jovem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
A palavra de Deus no versículo 6 diz: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, crido com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ou seja, você recebeu o ensinamento, você recebeu a palavra, se mantém firme, mantenha a constância da tua fé em Cristo Jesus, que você será um bom ministro do Evangelho. Ou seja, os ensinamentos nós temos recebido, cabe a cada um de nós nos mantermos firmes, nos mantermos constantes. Só vai depender de nós. Tem coisas que Jesus faz e tem coisas que dependem de nós. Tem coisas que dependem de nós. Nós não podemos deixar que situações nos afastem de Cristo Jesus. Ele pagou um preço muito alto. Nós precisamos valorizar esse preço que foi pago. Cada um de nós aqui sabemos de onde Jesus nos resgatou. Cada um de nós sabemos de onde Ele nos tirou. Agora Ele quer que nós continuemos, seguindo. Só depende de nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom. Jesus é muito bom. A palavra de Deus, ela diz que aqueles homens, eles estavam com a mente cauterizadas. Eles estavam com a mente cauterizada. Aí eu anotei aqui, o que seria a mente cauterizada? É um estado de impertinência e incredulidade tão profunda em que não há mais sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante, que está ligado à apostasia, ou seja, pessoas que não conseguiam entender ou separar o que era o certo e o que era errado. Esses homens, eles estavam levando aquelas pessoas ao erro. A palavra de Deus, ela diz diz o quê? O meu povo, ele perece por falta de... Então, quando nós não conhecemos a verdade, acontecerá isso. Porque o que nós temos visto hoje em dia são inúmeros ensinamentos de demônios. Na internet, na televisão, nas redes sociais e até mesmo em cima dos altares. Em cima dos altares. Então, cabe a cada um de nós mantermos a nossa boa consciência, para que possamos saber discernir o que é o certo, o que é errado, o que é a palavra da verdade e o que é ensinos de mentira. A oportunidade, ela foi nos dada. Nós acordamos hoje, nós conseguimos chegar na casa do Pai. Nós precisamos a todo dia fazer valer essa oportunidade, porque o Senhor, Ele está às portas. E essa oportunidade vale do quê? Nós estamos a cada dia meditando na palavra, de dia e de noite. O apóstolo Paulo orientou a Timóteo: medita nessas coisas. Que coisas? A palavra de Deus. E no final, nós vamos ver o apóstolo Paulo orientando a Timóteo: cuida de você. O problema é que muitas pessoas querem cuidar de outras pessoas, mas de si mesmo não quer cuidar. Satanás, ele quer mais que você cuide dos outros e deixe de você de lado. Porque daqui a pouco ele vai fazer o quê? Dar uma rasteira. Aí você vai ver a pessoa bem e você não vai estar. Não é que nós não devemos cuidar das pessoas. Sim, devemos cuidar, porque aqui o apóstolo Paulo, ele estava preso. Quando ele escreveu essas duas cartas a Timóteo, ele estava preso. Ele poderia muito bem ficar lá no cantinho dele: já fiz minha parte. Mas não, ele estava lá preocupado com as vidas que estavam naquela igreja, estavam sendo enganadas. Ele estava preocupado. E então nós precisamos ter essa preocupação, não só com os outros, mas também com as nossas vidas. Cuida para que esses ensinamentos de demônio, essas mentiras não entrem no seu coração. E persevere na verdade. Jesus, ele quer que nós perseveremos na verdade. Nós não somos perfeitos, nós não seremos perfeitos, mas nós podemos buscar a perfeição todos os dias, até a vinda de Cristo Jesus. Então guarde essa palavra nessa noite. Não permita que a mentira ela reine sobre a tua casa. Não permita que a mentira ela reine sobre o seu ministério. Assim como o apóstolo Paulo falou para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque
Fazendo isso, te salvará não somente a ti, tanto a ti como aos que te ouvem. Todos estão nos observando. Nós nos enganamos quando achamos que não. Na comunidade, na rua, dentro da igreja, todos estão observando a nossa conduta. Se verdadeiramente, nós temos vivido aquilo que nós temos pregado. Quando as pessoas não observam o Espírito Santo, ele revela. Ele revela. Então, nós não podemos achar que ninguém está me vendo. O Espírito Santo, ele vê. Ele vê. E nós precisamos dar bom testemunhos, para que através das nossas vidas outras pessoas possam ser alcançadas e possam ser salvas quando Jesus vier buscar a igreja. Se coloque de pé. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Feche os teus olhos, que estarei orando pela sua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, meu Pai, porque a tua verdade, ela tem reinado sobre as nossas vidas. A tua verdade, meu Pai, ela tem vindo de encontro aos nossos corações. E entendemos que cabe a nós, meu Pai, andarmos nesta verdade, praticarmos essa verdade, buscarmos ser a verdade, Pai. Deus, nós glorificamos ao Senhor por essa palavra. Espírito Santo, os teus filhos que receberam esta palavra nesta noite, nós queremos que o Senhor tenha o poder de ajudá-los, meu Pai, a romper as barreiras que os impeçam de viver uma vida de verdade, de viver a verdadeira transformação que o Evangelho nos ajuda a ter nas nossas vidas. Espírito Santo, nós suplicamos pela tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, que busca em ti um revestimento, que busca em ti um fortalecimento espiritual, para lutar, Senhor, para pelejar em favor daqueles que têm sido oprimidos por Satanás. Deus, em nome de Jesus, que tem usado homens e mulheres aí fora para trazer mentiras, ensinos de demônio. Senhor, em nome de Jesus, continua guardando os teus filhos. Continua guardando, Pai, os teus servos, meu Senhor, que querem e esperam um dia ter um encontro contigo, Jesus Cristo. Nós suplicamos a ti e agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, pelo teu cuidado, pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que tem penetrado em nossos corações. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus, nesta noite, mais uma vez, Pai. É isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, e assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia, que palavra, que nós possamos ter discernimento para viver sempre na verdade que Cristo quer para as nossas vidas. Peça sempre direcionamento ao Senhor. Eu costumo fazer nas minhas orações: Senhor, me guia, me orienta, porque a gente é humano, a gente, né? Jovens, adultos, mulheres, idosos, nós somos guiados pelo sentimento da nossa carne. E às vezes, né, a gente, por falta de discernimento, acaba dando ouvidos e a ilegalidade, a falsas doutrinas, a demônios. Então, que nós possamos entoar essa palavra que foi ministrada hoje na tábua dos nossos corações, para que possamos ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Chegou agora o momento do nosso ofertório. Glória a Deus. Pessoal, o pessoal da casa já sabe, aos nossos visitantes, esse espaço não é um espaço próprio. Nós pagamos 3.000 de aluguel. Temos luz, conforto do ar-condicionado, uma cadeira
confortável. E isso tudo é mantido com a contribuição dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Estamos no final do mês, né? Mas nunca é demais nós nos sacrificarmos para dar aquilo que é de bom e melhor para o Senhor. Nós temos aí também cesta básica, ação social com a psicóloga, nós temos o auxílio gás, nós temos aí o auxílio o sistema de segurança, e isso tudo é para preservar a casa do Senhor. E todos esses mantimentos, quem tem a responsabilidade de fazer somos eu e você. Então, que você dê hoje a sua melhor oferta. Amém? E aqueles que não têm, oferte com a sua vida. Mas se você tem, deixa Deus te usar. As crianças com oportunidade. A paz do Senhor para a igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, gente. Amém. Ao Senhor e amém. Amém. Toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus, querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Aleluia. Levante seu envelope. Levante seu envelope, igreja. Soberano Deus, aqui entregamos, meu Pai, cada oferta, Senhor, depositada hoje na tua casa, cada dízimo, que o Senhor possa trabalhar a favor de cada vida. Continua sustentando, meu Pai, o teu povo. Continua suplicando, meu Pai, a cada um de nós, que o Senhor possa receber cada vida, Senhor, que entrou por essas portas hoje e pôde te ofertar como amor, em nome de Jesus. Amém.